Fala galera, eu sou o professor Roberto Lhamas, sou professor de História e Sociologia do IST, professor de vocês. Desde já, um beijo a vocês porque eu tô com muita saudade. Galera, é o seguinte, vamos falar deste tema, globalização, um tema que para você às vezes tu olha, professor, já é batido isso, pode até ser muito comum para você dentro da escola, mas é um tema de suma importância para o Enem, muito pertinente para você. A globalização você fala não só na geografia, você fala na sociologia, você fala na história, você fala até na economia, na astronomia também. Então é um tema extremamente abrangente, pessoal. E é por isso que nós vamos falar dele. Falar de globalização com uma visão mais sociológica histórica, você fala de fases. Fases essas que não são de hoje. Tu olha assim, globalização, tu pensa logo que tecnologia de informação, internet, rede social, que é o que a gente vive hoje. Mas não é só isso. Globalização tem muito mais. A globalização, pessoal, ela veio de muito tempo atrás. Mas antes da gente ver essas fases da globalização, nós vamos ver que a globalização, ela não é uma política, digamos, voltada para todos. Infelizmente, a globalização ela exclui. A globalização, ela segrega, ela marginaliza pessoas que não estão no centro da economia no qual exercem esse processo de globalização. A globalização, ela não beneficia a todos de uma forma uniforme. Você tem uma crítica da ONU, por exemplo, que diz que comprova que a globalização está concentrando rendas nas mãos de uma pessoa, nas mãos de um grupo de pessoas, de uma elite, nas mãos de países tidos como países de primeiro mundo, países do centro capitalista, grandes potências mundiais que acabam concentrando o seu poder econômico, consequentemente político. Então a globalização, ela é um tipo de projeto político-econômico que, apesar de ser histórico, mas que com o passar do tempo vem só concentrando esses poderes nas mãos de grupos mais fortes, tá? A primeira fase da globalização que você vai ter dentro da história vai ser a partir das grandes navegações. Aquele fato lá que você estuda, né, que é a expansão marítima europeia, né, as nações europeias recém-formadas se expandindo para outras regiões, dominando outros povos. Um exemplo que eu dou a vocês é sobre Portugal em relação ao Brasil. Chega aqui no Brasil, impõe uma cultura, os portugueses aprendem também com os índios, né? A economia que você vai ter para Portugal vai ser uma economia tirada daqui do Brasil. Então você tem essa troca cultural. Pau-Brasil é daqui do Brasil, mas vai gerar lucro para Portugal. A cana-de-açúcar não é daqui do Brasil, vem de fora, trazido pelos portugueses. E vai gerar lucro não só para a colônia, mas para a metrópole. Então, essa troca cultural, essa troca que você vai ter, é que faz com que a globalização comece a criar formas dentro do Brasil. A segunda fase que você vai ter é lá do século XIX, do imperialismo econômico, quando você tem grandes potências, né, europeias se expandindo para outras regiões, como a África, como a Ásia, Oceania, que vão acabar padecendo com essas imposições políticas. A África é um exemplo muito simples, é um exemplo muito forte disso que eu posso dizer a vocês, que até a partilha da África foi feita por essas grandes potências europeias. Pegaram o território africano, dividiram conforme as suas necessidades e não deixaram nada, ou não tiveram a conscientização de ouvir a opinião do próprio governo africano. Então você tem a partilha da África lá no século XIX como um símbolo desse imperialismo, né? Dessas imposições econômicas e políticas. É aí que você vê a crítica da ONU, né? Que é a concentração de renda, ela se localiza mais na questão das grandes potências, ao ponto de uma impor poder sobre a outra, né? E aí você tem a terceira fase. A terceira fase, pessoal, ela é a Segunda Guerra Mundial. É quando você vê desenvolvimento da ciência
extremamente forte é quando você vê o desenvolvimento de tecnologias utilizadas para comunicação, utilizadas para informação, para espionagem. É quando você vê grandes potências se mostrando com seu poder bélico, a sua indústria bélica, como por exemplo a Alemanha, que vai investir muito na indústria bélica, né? Ao ponto de se tornar um dos maiores arsenais de armas do mundo. Então você tem, pessoal, né, a Segunda Guerra Mundial sendo uma expressividade desse avanço da tecnologia, do avanço da ciência, as próprias bombas atômicas, né, usadas lá em Hiroshima e Nagasaki, lançada pelos Estados Unidos, o ataque a Pearl Harbor. Ou seja, você tem essas fases da guerra, né, se mostrando como um desenvolvimento tecnológico pode se tornar positivo, mas também pode se tornar negativo, como você observou aqui na Segunda Guerra Mundial. Ok? Pessoal, vivemos numa terceira revolução industrial. Sabe que a primeira aconteceu no século XVIII, a segunda XIX, a terceira século XX e diante. E é nessa terceira fase da Revolução Industrial que a gente vai conhecer a comunicação, a informação, né, a robótica, né? Vivemos em um mundo altamente informacional, essa loucura de informação, de agilidade, né? Acaba fazendo com que nós tenhamos isso no sangue, essa busca de informação. E na verdade você nem precisa buscar, porque a informação está tão ágil que ela chega até você, não é você que vai até ela, né? Através dos meios de comunicação, são eles os computadores, o telefone, a televisão, que ainda é um maior veículo de comunicação de massa, apesar da internet ter crescido muito, mas a TV ainda se torna muito comum devido à acessibilidade da internet. É aí que a gente coloca ainda mais uma vez aquela questão da globalização, né? Ela não atender às necessidades de uma forma uniforme, né? Você tem muitos lugares, territórios, pessoas que ainda padecem com a falta do desenvolvimento, com a falta da informação, devido à falta de capital. Quando você não tem para investir, essa tecnologia não chega até você. E isso acontece não só em termos de pessoa, mas acontece em termos de países, como por exemplo o continente africano, que ainda padece com regiões altamente pobres, cercado por regiões ricas como a Europa, por exemplo. Ok? E aí você tem o processamento, a difusão e a transmissão de informações. Essa loucura que a gente tem, né? Aí eu faço um linkzinho para vocês do nosso queridíssimo amigo, mestre, deus da sociologia contemporânea, Zygmunt Bauman, aonde ele pega e diz, lá na sociedade líquida, na modernidade líquida, que nós vivemos em uma sociedade líquida, né? Efêmera, uma sociedade temporária, uma sociedade que vive essa euforia da comunicação, essa euforia da ansiedade, né? E tudo isso veio se dar tona através da tecnologia de informação, que faz parte da globalização, né? E aí você tem as interligações de mercados, que, claro, não vai ficar de fora da globalização, já que a economia é essencial para que essa globalização aconteça, aonde você tem essa troca comercial, onde você tem criações de blocos econômicos para facilitar a comercialização entre regiões, aonde você tem uniões políticas, fusões políticas para agilizar a comercialização. Você tem crescente interdependência dos mercados em escala planetária, os físicos, financeiros, cultural e ideológicos. Sabe aquela imagem da geografia que tu tá acostumado a ver, um mapamundi desse tamanho, aí o outro vem menor, o outro vem menor, diminuindo até ficar uma bolinha? Pois é, a impressão que a gente tem é que o mundo está diminuindo. Na verdade, a gente não está diminuindo, o mundo está no mesmo lugar. As pessoas, as cidades estão nos mesmos espaços, né? Cada um no seu lugar de origem. O problema é que a comunicação, ela está tão forte, ela está tão ágil, as coisas estão tão em tempo real, que a gente tem a impressão de que está tudo muito próximo da gente, né? Que o Japão está próximo do Brasil. Mas você não para pensar que ele está do outro lado do mundo.
Mas o mundo, o que é o mundo para você? É um mundo pequeno, é um mundo ali, né, menor. Então é essa a impressão que a gente tem. Então a globalização, ela trouxe essa interdependência que muitas vezes a gente vê o lado negativo dela, como por exemplo de uma crise, onde essa crise econômica cai uma grande potência, a maior parte dos países vão atrás dele. Ou seja, a crise que se vive no mundo, o que já se viveu, o que se vive hoje, por exemplo, a questão da pandemia, é uma imagem de como a globalização ela tem as suas falhas. Aonde países entram em crise lá fora, aumento do dólar, e a gente sente aqui porque parte dos produtos que nós consumimos são industrializados e que vêm de fora, ou são fabricados de fora, lá fora, ou utilizam uma matéria-prima que vem de fora. Então, se lá fora você tem uma economia com uma moeda extremamente elevada, consequentemente, você vai ter alto valores desses produtos entrando no Brasil, resultando lá no mercadinho, lá na loja, lá quando você comprar o teu produtozinho, o teu celular ou algum outro produto, como ele utiliza matéria-prima de fora ou é fabricado lá fora, ele entra aqui com valores mais absurdos. Então, o que acontece no mundo, todos os países sofrem. O que acontece lá nos Estados Unidos, a gente sofre aqui no Brasil, é a globalização, é essa interdependência que você vai ter dentro da questão financeira. Telecomunicação, transporte, velocidade dos negócios, tudo isso é uma característica da globalização. É essa agilidade da comunicação e que acaba também entrando para as questões políticas e econômicas. Tá certo? Pessoal, então assim, eu quero que vocês entendam que falar de globalização não é só falar de algo superficial, de comunicação, de informação, mas é falar de economia, é falar de cultura, é falar de mudança social, é falar de comportamentos diferenciados, é falar de problemas sociais. Então isso tudo a gente vai falar no decorrer das aulas. Aqui foi só uma introduçãozinha, tá? Lá do livro de vocês de Sociologia. Beleza? Um beijo para vocês, um abraço, se cuidem, fiquem em casa.